Já pensou em participar dos mais importantes circuitos hípicos internacionais com visto de residência permanente para você e sua família? Trabalhar e estudar nos Estados Unidos ou Europa com a melhor qualidade de vida do mundo? Contando com o auxílio de um parceiro de confiança para te assessorar durante todo o processo? Os Estados Unidos oferecem oportunidades ilimitadas para educação, crescimento profissional e geração de riqueza para toda a sua família. E Portugal foi considerada uma das nações mais pacíficas do mundo, oferecendo um excelente padrão de vida a custos relativamente baixos. Sem contar que o Golden Visa português te possibilita viver em Portugal com livre acesso a outros 25 países europeus. Seja nos Estados Unidos ou em Portugal, conte com quem realmente entende do mercado internacional. Conte com a LCR.